Your mom has 2 X chromosomes in all of her cells, and your dad has 1 X and 1 Y chromosome in each of his cells. Before you're born, your mom gives you one of her chromosomes and your dad gives you one of his. Mom always gives you an X. And if dad gives you an X too, then you become a girl. But if he gives you his Y, then you become a boy. See, there are only 2 possibilities. XX, a girl, or XY, a boy. The chance of becoming either a boy or a girl is always 1 in 2. A 50-50 chance either way. It's like flipping a coin. X, you're a girl, Y, you're a boy. Eu sempre fui muito moleque quando eu era criança, sempre gostei de jogar bola, adorava poder ficar sem camisa quando eu era criança, porque era normal. E sempre tive muitos amigos meninos, eu não gostava de andar muito com as meninas, porque eu não gostava de fazer coisas de meninas, que são consideradas coisas de meninas. Então eu ficava jogando bola, jogando bolinha de gude, correndo na rua, andando de skate. Vivia sujo o dia inteiro. E é isso. Se você não tem seu corpo desenvolvido, é aceitável que você fique sem camiseta ou que você fique só de fralda quando é verão, quando tá muito calor. Seus pais te deixam mais à vontade. A sociedade enxerga isso de uma maneira mais tranquila, tipo, tá calor, a criança pode ficar sem roupa. Eu gostava muito, era muito prazeroso, assim. Ficava em casa só de short, assim, sem nada. Eu ia pra piscina, eu não usava a parte de cima do biquíni, eu gostava de ficar bem livre, assim. Era uma época bem feliz. Quando, na pré-adolescência, assim, quando eu comecei a desenvolver o corpo, eu comecei a ficar mais triste, assim, eu fiquei mais triste quando desceu a primeira vez a menstruação, quando eu percebi que meus seios estavam crescendo e que eu tinha que usar alguma coisa ali. Foi uma época mais difícil, assim, mais triste pra mim. Mesmo na escola, no ensino fundamental, eu continuei fazendo parte mais das rodinhas dos meninos, porque eu continuava só jogando bola, futebol na aula de educação física, enquanto as meninas jogavam, sei lá, vôlei, alguma outra coisa, eu sempre tava na rodinha dos meninos. E até que uma boa parte do ensino fundamental, eu era bem respeitado dentro da rodinha dos meninos, porque eu jogava bola bem, então, tipo, era uma pessoa que os caras queriam que jogasse, assim, porque eu jogava bem e a gente se dava bem. Eu sempre senti que eu não me encaixava muito na rodinha das meninas, sabe? Tipo, as conversas, os assuntos, querer falar com aquela fase da adolescência, de quando você começa a se interessar por pessoas e querer beijar, querer se envolver com alguém, amorosamente e tal. E eu não gostava, assim, de estar conversando com as meninas, e elas estavam sempre falando dos meninos, né? De quem elas gostavam, de quem elas queriam beijar e tudo mais. E eu não sentia que eu pertencia àquele lugar. Não sentia que eu tinha algo a agregar ali junto com elas. Só que ao mesmo tempo eu não sentia que na rodinha dos meninos era o meu lugar pra isso, porque eu também não tinha nada a agregar. Então eu ficava um pouco no meio, em cima do muro. Eu vejo hoje que eu passei muito tempo da minha vida não me permitindo pensar na possibilidade de mudar o meu gênero de nascimento. E quando eu pensei nisso pela primeira vez, foi tipo uma luz, assim, foi... Nossa, mas era isso, tava aqui o tempo inteiro e eu nunca enxerguei, eu nunca vi, até, sei lá,
3 anos atrás eu não tinha a menor ideia de que era possível uma pessoa mudar o seu gênero. Tipo, eu sempre conheci travestis, eu sempre vi, tive contato, mas eu nunca soube muito o que é, como que funciona. Pra mim era uma pessoa de sexo masculino se vestindo de sexo feminino. Foi um incômodo muito grande quando vocês começaram a crescer, quando desceu a minha menstruação. Era algo que eu não queria, que eu queria que parasse, simplesmente que acabasse. Mas eu fui me adaptando e segui normal. Até perceber que eu sentia atração por mulheres e achar que até aí tipo, era uma coisa normal, que tinha uma relação com a outra, assim. Porque aí eu percebi que eu poderia ser uma mulher lésbica. Mas eu penso que se eu tivesse tido todas essas informações que a gente tem hoje, quando eu era pré-adolescente, nos meus 11, 12 anos, eu poderia ter impedido o meu corpo de evoluir como mulher. Eu seria uma pessoa muito mais feliz. Mas hoje em dia, com a cabeça que eu tenho, eu penso que o meu incômodo com o meu corpo é mais em relação à sociedade do que comigo mesmo. Eu consigo aceitar o meu corpo do jeito que ele é, mas a sociedade não consegue. A sociedade não consegue me tratar como um homem sabendo que eu tenho seio, ou sabendo que eu não tenho um pau. Eu comecei a pesquisar primeiramente, eu fui até ler um pouco sobre o Tammy Gretchen. E nessa época, mais ou menos, que eu decidi que era isso que eu queria pra minha vida, eu tenho um amigo que já estava em 6 meses de transição. E aí eu chamei ele pra conversar. Foi assim o meu primeiro contato com alguém, com um homem trans, porque eu já tinha conhecido mulheres, mas não com homem trans. E eu fui conversar com ele, fui perguntar coisas do dia a dia, como que era, como que ele fazia, o que acontece, o que muda. E continuei minha pesquisa na internet mesmo. No dia 1º de janeiro de 2017, eu tava numa festa, né, de ano novo na casa da minha tia. E eu tenho uma prima que ela tem uma mente muito aberta e a gente conversa muito sobre muitas coisas. Ela já me ajudou com várias questões, assim. E a gente entrou num assunto, eu não lembro exatamente a origem do assunto, mas em resumo ela me perguntou se eu me sentia bem sendo tratada como mulher. E questão de roupas, assim, porque já faz uns 3, 4 anos que eu me vestia com roupas masculinas. E tipo, eu respondi que pra mim era normal, que eu me sentia uma mulher e que tava de boa com isso. Mas isso me fez pensar muito. E eu acho que foi essa pergunta dela que me deu o start de me permitir pensar nisso, porque eu nunca me permiti. Eu não comecei com acompanhamento médico, eu comecei por conta própria. Bom, primeiramente eu procurei um endocrinologista na minha cidade, mas eu não tinha ainda tanta informação, então eu quis procurar um médico para ter um pouco mais de informação. E aí, indo nessa consulta, eu descobri que na minha cidade não tem um endócrino especializado em mudança de gênero. E na minha cabeça eu achei que qualquer endócrino simplesmente fizesse esse processo. E eu fiz uns exames de rotina, assim, um check-up pra ver se estava tudo ok. E decidi começar a me hormonizar por conta própria.
Eu fiz uma pesquisa com várias pessoas trans, entrei em grupos no Facebook, comecei a ter contato com várias pessoas assim, e percebi que o ciclo inicial da transição do hormônio é basicamente o mesmo para todo mundo. Tem 2 hormônios que são os básicos, assim, que é o que 90% dos homens trans usam. E o ciclo também começa todo mundo bem parecido. Então eu tentei a sorte e comecei a me hormonizar por conta própria. Porque ainda é bem burocrático você fazer esse tipo de coisa. Tem médicos que exigem no mínimo 2 anos de terapia, tem médicos que exigem psiquiatra além do psicólogo, e você tem que passar por um longo período fazendo consulta e falando sobre isso em terapia, até uma outra pessoa que não tem nada a ver com a sua vida decidir se você pode mudar o seu gênero ou não. Eu gosto muito de terapia, eu sempre fiz terapia, acho que desde os meus 15 anos eu faço terapia. Eu gosto, eu acho super válido, mas eu não faço terapia para tomar alguma decisão na minha vida. Eu acho que essa decisão é minha. É muito interessante você ter a visão de um psicólogo que consegue ver em você alguma coisa que você não tá vendo. Isso é muito interessante. Mas 2 anos, eu tô com 25 anos na época que eu comecei a minha transição, eu tinha 24, faz 9 meses que eu tô em transição. Então, tipo, já é um período que eu já tô um pouco mais velho. Eu gostaria de ter começado há 10 anos atrás. Então, se eu fosse esperar 2 anos de terapia para começar a me hormonizar, eu ia passar mais 2 anos da minha vida completamente infeliz. Então foi uma questão de urgência mesmo. Eu senti que isso realmente era urgente para mim. Acho que é isso.